Quem está conosco hoje é o nosso irmão Renato Reis. Gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês novamente. O tema que nos foi proposto hoje é atendimento fraterno, cujo César Augusto já leva o nome, Fraternidade Espírita César Augusto, né? Vocês gostam muito bem de vir receber daqui, serem recebidos aqui, não é isso? Todo mundo recebido, todo mundo tem a atenção necessária, apazigua um pouco as nossas dores, a nossa angústia, passe magnético, tratamento espiritual, oferecer ao homem aquilo que as instituições convencionais não podem oferecer. Então, quando nós chegamos aqui, nós sentimos um alívio. Mas será necessário também que nós devemos levar esse alívio lá para fora. O que nós podemos dizer para vocês é que toda luta humana para estabelecer a ordem e o bem na Terra, ela é extremamente importante. Mas não podemos perder o foco, que é importante demais, o seguinte. Vamos lá raciocinar comigo e vocês vão entender onde nós queremos chegar. Enquanto o homem não descobriu que a água podia ser fervida e filtrada, ele passou por várias desavenças ao beber aquela água tão necessária à vida física, mas de forma indevida. Até quando se descobriu que essa água fervida, que essa água filtrada, tirava dela todos aqueles vermes, todos aqueles seres microscópicos que lhe provocavam enfermidade no corpo. E é claro que quando o homem descobre esse cenário, que é puro e verdadeiro, nunca mais, a não ser por falta de necessidade, nós passamos por essa situação novamente, que hoje nós sabemos como filtrar, nós sabemos como manter a água limpa, nós sabemos como fervê-la, para que nós possamos beber. Com relação aos problemas do espírito, não é diferente. Essa lei de ferver e limpeza da água é regra da vida para estabilizar a nossa saúde física. Mas precisamos estabilizar a nossa saúde espiritual. Não é possível e nunca será alcançado a meta que desejarmos de fazer com que desapareça todas as misérias humanas se nós não aprendermos a usar os ingredientes que vão curar a nossa alma. Dentre todas as virtudes que a vida nos concede para que o homem, nós, aprendemos a viver de forma em que não haja doença em nossa alma, nas nossas ações, e aí não vamos contaminar o nosso próximo, dentre todos esses elementos, dessas virtudes, a fraternidade é uma extremamente importante. Todas elas têm o seu papel, seu fundamento. Por mais que nós lutamos, como estamos lutando há milhares de anos, para extirpar totalmente a miséria física da nossa sociedade, se nós não aprendermos a fraternidade, o amor, a solidariedade, se nós não aprendermos a caridade, se nós não aprendermos o que é a justiça e a praticá-la, não vamos conseguir. Podemos até conseguir temporariamente, de uma hora para outra, estabelecer uma economia que possa ali dar serviço para todos, comida, mas tão logo vocês verão que esses elementos, se o espírito não estiver adequadamente preparado para lidar com ele retornará de novo ao início da sua miséria espiritual. Porque nós, seres humanos, provocamos esse desequilíbrio e nós precisamos trabalhar seriamente com ele. O intuito da instituição hoje é trazer para vocês o entendimento dessa fraternidade, esse atendimento fraterno, porque eles é um dos elementos que vai fazer com que, ao utilizarmos esse potencial, que é a lei divina, não haverá como, sob hipótese alguma, que nenhum ser humano fique de fora e que nós não vamos orientá-lo e iluminá-lo com esses ensinamentos que nos foi legado através de milhares de anos, para que neles pudéssemos progredir, né, e avançar, largando para trás toda essa miséria que hoje nós lutamos, mas não estamos conseguindo debelá-la porque nós estamos utilizando os elementos errados. Passa em nossa mente uma passagem do grande Gamaliel, que foi um rabino judeu,
conhecido pela sua sensatez, pela sua capacidade de diálogo e de orientação. Certa feita, os discípulos foram feitos prisioneiros, estavam para ser condenados, porque eles continuavam insistindo e garantindo que Jesus era o enviado que veio para poder libertar os judeus. E, obviamente, após ele ter sido crucificado, os judeus poderosos da época não aceitavam, não acatavam que os discípulos continuassem essa obra e nos ameaça de condená-los à morte. E assim, nessa discussão, Pedro, então exaltado, diz: Jesus é aquele que ressuscitou, veio e nos ensinou tantas coisas para que pudéssemos libertar o mundo dessa ignorância. Então ele morreu, voltou, se nos apresentou, foi, e nós continuamos aqui executando essa obra. Então, sobre a ameaça dos demais rabinos, Gamaliel intervém e diz para eles: põe os discípulos para fora e eu vou conversar com vocês. E ele fala uma coisa que é extremamente importante. Ele diz assim: muitos que passaram por aqui foram ameaçados por vós, e aí desapareceram, foram mortos, os seus discípulos morreram, todos desapareceram. No entanto, nós precisamos ter um certo cuidado para não sermos adversários das coisas de Deus. Então não há o que matá-los, não há o que ameaçá-los. Deixai-os pelo mundo pregando esse evangelho. Porque se for coisa do homem, garanto a vocês, não sobreviverá com o tempo. Mas se for coisa de Deus, atravessará as civilizações e o tempo. 2025, estamos nós aqui falando de Jesus. Com todo o avanço tecnológico, com todos os ataques que se tem sofrido às religiões, estamos nós aqui falando do Evangelho. E muitas vezes a culpa dos ataques da não crença nas religiões não vamos dar àqueles que aí estão a fazer isso, como nós vamos perceber rapidamente aqui, mas sim daquele que se diz cristão e que não vem cumprindo, não vem se ajustando em sua missão. Às vezes os homens conhecem os cristãos, mas não conheceram Jesus. Se tivesse conhecido Jesus, com certeza jamais queriam dizer que a religião não faz o bem à nossa alma e não é o remédio onde nós vamos encontrar o remédio para a cura definitiva de todos os nossos males. Ali nós temos aquela imagem que nos leva a refletir a história muito desse menino. Ela é contada, mas não se sabe se ela é verdadeira ou não, mas o que importa é a mensagem que ela passa para ele. Correndo no meio de grandes confusões, de muita guerra, um determinado jornalista encontra com ele, com uma criança às costas, um outro menino com outro nas costas, e diz para ele: você está carregando esse menino no meio dessa confusão, tanta dor e sofrimento, não é? Não faz sentido nenhum. Ele não está pesado, ele está dificultando você sair fora desse ambiente que te é perigoso. Então ele fala para ele: ele não me é um peso, ele é meu irmão. E nós precisamos saber utilizar essa mensagem de irmão para além das fronteiras dos nossos lares. O lar é o primeiro lugar onde nós vamos aprender a fraternidade, para que depois nós vamos aplicá-la. Mas nós somos muito resistentes, porque os irmãos que precisam não concordam conosco. Eles reclamam de muita coisa, eles nos xingam, eles não querem receber a cura que nós estamos tentando promover a eles, mas nós devemos insistir como Jesus faz conosco até nos dias de hoje. Vamos lá. A etimologia da palavra atendimento, como vocês estão vendo, é importante que a gente saiba. Vem do verbo atender, que por sua vez deriva do latim. Ou seja, atender é dirigir-se ao outro com atenção e intenção, como quem se inclina para ouvir, ajudar e ouvir. Então é quando eu debruço sobre o meu irmão, escuto os problemas dele, antes de criticar em qualquer coisa, eu penso: será que eu posso ser útil? Será que eu posso ajudá-lo de alguma forma? Então é essa a nossa proposta. Então, a origem mostra que o verdadeiro atendimento não é apenas uma ação técnica, é um gesto de aproximação humana, uma disposição de se abrir ao outro. As casas espíritas oferecem essa aqui eu estou com dificuldade. Eu viro as costas para ele, viro as costas para vocês, porque eu estou com dificuldade
Então, as casas espíritas oferecem esse trabalho, não é? O trabalho é oferecido para você de fraternidade, é debruçar com você, sentar, ouvi-los e ver o que se pode ser feito, segundo a necessidade de vocês, não a nossa. E aí vocês são encaminhados para aquilo que é a necessidade, que vão no local que vai atendê-los. Então, atender é isso. Fraterno é uma palavra, então, também muito antiga. Ela surgiu ali, do grego, que significa fátria, que era a irmandade de clãs ligada aos laços religiosos e cívicos. Essas organizações eram fundamentais na estrutura social de Atenas e influenciaram a ideia de fraternidade como pertencimento e solidariedade entre os irmãos. Esses grupos eram um grupo muito fechado entre eles, mas eles viviam em comunidade. Necessidade de um era necessidade de todos. Sucesso de um era sucesso de todos. Então eram várias irmandades que viviam desse jeito. De lá para cá, esse termo de solidariedade, esse termo fraterno, ele saiu e chegou até nos dias nossos, através do tempo, através de todas as civilizações. Eu digo assim, se algo não nos convinha, e era a crença nossa, com certeza Jesus combateria. Não deixaria passar. Mas tudo aquilo que ele enfatizou e continuou praticando, significa dizer, eis a verdade. O que eu posso dizer para vocês, nós estamos pensando num momento muito difícil na nossa sociedade, onde várias ideias estão surgindo, inclusive dentro do próprio espiritismo, chamando uns grupos de progressistas, outros grupos de conservadores, etc, etc, etc. Digo a vocês, se vocês querem conhecer os princípios morais do espiritismo, vão até a terceira parte do Livro dos Espíritos, e lá vocês vão ver as leis morais. Lá, Kardec já discutiu com os espíritos lei da liberdade, lei da igualdade, riqueza, se eu devo manter riqueza ou não, pobreza, como combater, enfim, em todos esses aspectos, baseado no Evangelho de Jesus, os espíritos nos revelaram como temos que proceder. Acontece que não há várias morais. Nós não podemos ter uma moral aqui dentro, uma moral lá fora, uma moral na hora de escolher o nosso político de preferência. Não, a moral é uma. É uma. Aquela que Jesus nos ensinou, está lá nos 10 mandamentos, e mais do que os Espíritos nos revelaram na obra-prima, que é o Livro dos Espíritos, que é o nosso mensageiro. Se nós não pudermos lidar com isso, ou achar que podemos fazer negócio, lembremos de Jesus. Não se pode servir a dois senhores. Então, em tudo que fizermos, a nossa atenção deveria ser e deverá sempre pautar dentro dessas morais cristãs. Delas não podemos nos afastar. Então, qualquer pessoa que queremos escolher para qualquer coisa, nós temos que pautar em cima desse princípio, porque é o princípio da verdade, é o princípio da eternidade. Feito isso, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. A cada um a perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Essa perfeição se diz respeito às virtudes que eu falei com vocês, nós precisamos adquirir. Sem elas não vamos conseguir mudar nada. Vamos ser só vento que de uma hora para outra sacode ali e aqui, tira algumas coisas do nosso caminho, mas lá na frente atrapalha o caminho do outro. Não tem como nós organizarmos e trabalharmos se não for dessa maneira. Ou nós vamos para a pauta das leis eternas de Deus, ou nós ficamos com as leis temporárias dos homens e que não são verdadeiras. O universo todo é proporção, equilíbrio e harmonia. O amor é uma harmonia, o amor é uma proporcionalidade de sentimento que nós vamos dedicar para o outro. O amor é o ritmo da nossa vida. Fraternidade não foge disso. Caridade não foge disso, mas são em aspectos diferentes. De maneira que a fraternidade é uma delas que nós vamos nos empenhar para tentar vê-las. Diz ele, uns aceitam submissão a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Gente, nada ocorre no universo que não seja ocasionado e provocado por um certo ato e ação nossa.
Ninguém passa pelo que não deve. O Espírito, ao encarnar, faz o planejamento da sua existência e da sua vida. As provas e expiações que ele está passando são escolhas dele. Agora, nós podemos amenizar, sendo fraternos uns com os outros, ou nós podemos deixar com que ele vá sozinho por esse caminho. Mas na lei da sociedade, que eu falei que você está lá no livro dos Espíritos, eles nos ensinam que viver em sociedade era exatamente para aprendermos a aplicar o Evangelho uns com os outros. E aí nós vamos agora descobrir quem são esses nossos irmãos, para que nós possamos usar a fraternidade com eles, né? Na Grécia existia... eu voltei aqui, desculpe. Apertei aqui o botão errado. Jesus fala, o jugo leve. Vinde a mim vós todos que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis repouso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 31, versículo 28 e 39. Essa mensagem aqui de Jesus é dizer, nós não estamos sós. Sabia ele da necessidade do nosso sofrimento, da nossa angústia, das escolhas que como Espírito fazemos para voltar ao corpo, porque nós viemos ao corpo para poder nele aprendermos as virtudes da alma, colocar no corpo um certo limite, pois que o Espírito não possui necessidade de beber, comer, vestir, nada dessas coisas, mas o corpo nos impôs essa situação, e aí nós gostamos demais disso, exageradamente. Foi aí que nós começamos a nossa perdição. Daqueles todos foram criados simples e ignorantes, todos nós sem exceção. Ao começarmos a penetrar no caminho do corpo, por reclamação ou não, nós nos perdemos ao longo dessa jornada. Mas estamos aqui hoje, com uma possibilidade muito grande que o Espiritismo nos revela, detalhes mínimos sobre a nossa existência passada, presente e futura, para que nós possamos caminhar. Paulo, já naqueles dias, trabalhava insistentemente para poder promover a fraternidade entre a comunidade cristã daqueles dias, né? Então a gente vê aqui em Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo incentiva os cristãos a viverem como irmãos com respeito mútuo e generosidade, que é o que nós precisamos ter. Precisamos voltar lá, nessas cartas de Paulo, começamos a pensar e a debruçar sobre ela, pois é assim que ele começa então a unificação dos cristãos daqueles dias, né? Coríntios 13:1, o famoso capítulo sobre o amor. Paulo afirma que sem amor qualquer dom espiritual é vazio. A fraternidade nasce da caridade verdadeira, que é paciente, bondosa e não busca interesses próprios. Quem são meus irmãos? Consanguíneos? Somos todos. Somos a família humana. Qualquer lugar desse planeta, somos filhos dessa terra. A lei que rege o Brasil, Estados Unidos, Japão, Rússia, África, Ásia, é a mesma. As misérias são em todos os lugares. Os países que se desenvolveram como o Rio, cuja economia conseguiu botar pão, água e roupa na mesa de todos os povos, de todos os seus atendentes, de todos os seus cidadãos, sem exceção. Lá, se você for pesquisar, está presente a miséria espiritual. Suicídio, vício em drogas, alguma coisa está errada. Não basta só comer e vestir. É necessário fornecer algo a mais, porque a nossa mente foi preparada para evoluir. Então, atender às necessidades do corpo, para-se com quem eu vou brigar, o que eu vou fazer agora? Aí, com essa sensação de que nada mais existe, de que aquilo que eu queria foi alcançado, os seres humanos então começam a auto se destruir, ao uso de droga e todas essas coisas. Paulo, que traz em suas cartas, Paulo viveu essa fraternidade mesmo em meio às perseguições, enfermidades e prisões. Ele fundou igrejas, cuidou de comunidades, ensinou que o amor apaga a multidão das faltas. Como Jesus havia dito, o amor cobre a multidão dos pecados lá em João. Porque Paulo sentia que todos eram irmãos. Um irmão mais birrento, um irmão mais rebelde, um irmão mais insano, um irmão mais sereno,
um irmão mais tranquilo, um irmão que nos estende a mão. Todos nós aqui, com certeza, dentro da família, eu sei que nós temos alguém lá que a gente chama a pedra no sapato, que é meu desafio. E muitas vezes nós não queremos isso, porque nós queremos só a harmonia, o ritmo dentro da nossa vida. Mas nós precisamos conquistar isso. Porque esse irmão que mais nos traz insatisfação e dor, com certeza é o que mais devemos a ele. Ele não está lá à toa. Ele não foi parar lá como se fosse um fato aleatório. Alguém o atirou lá na minha família, então ele está lá comigo. De jeito nenhum. Ele foi lá porque era o lugar que ele devia estar e com quem ele deve estar. Então nós precisamos ter um olhar diferente para estender essa fraternidade, inclusive aí dentro dessas paredes, desses laços consanguíneos. A fraternidade é um valor fundamental para o convívio harmonioso entre as pessoas. Ela fortalece os laços sociais, promove a solidariedade e contribui para a construção de uma sociedade mais humana e inclusiva. Quando somos fraternos, estamos dispostos a ajudar, compartilhar e a respeitar as diferenças, criando um ambiente de cooperação e apoio mútuo, que nós não temos aqui nesse país hoje. Nós estamos divididos como cristãos, brigando e xingando o outro, maltratando o outro. Não vemos o outro como nosso irmão, não vemos o outro como aquele que eu devo estender a minha fraternidade. Eu vejo o outro como meu inimigo, ele não pensa como eu, não tem as mesmas ideias que eu, então ele é meu inimigo. E aí nós estamos vivendo essa confusão generalizada, porque nós estamos sendo seguidores de um homem e não estamos seguidores do Evangelho de Jesus. E nós precisamos fazer a escolha. Porque no Evangelho de Jesus não haverá conflitos. Haverá sempre o amor, a justiça, a fraternidade e a caridade. Mas na lei dos homens não haverá. Haverá lutas e confusões. Vamos arrastar, estamos arrastando para uma grande briga que não vai nos levar a lugar nenhum, e nós ainda vamos continuar devedores uns dos outros, deveremos voltar em outro momento para poder assimilar e adequar essas divergências, essas diferenças, né? A fraternidade é um valor fundamental para o convívio, já falei com vocês, agora vamos lá. Eu estou do lado errado aqui, eu aperto. A fraternidade não se limita às fronteiras geográficas, culturais ou religiosas, né? Ela é um valor universal que transcende a diferença e nos une como seres humanos. A fraternidade nos lembra da nossa interdependência e da nossa responsabilidade em cuidar uns dos outros e do nosso planeta. Ela nos convida a construir pontes, a promover o diálogo e a buscar soluções conjuntas para os desafios que enfrentamos na sociedade. Nós não estamos acostumados com diálogo, nós estamos acostumados com briga. Porque nós viemos de um estágio primitivo em que nós éramos guerreiros. Mas já é hora da gente mudar esse conceito, compreendendo e estendendo a fraternidade a todos os irmãos. Você não pensa como eu, o direito dele. Você tem outras ideias? Você briga com uma pessoa só porque ela não acredita na reencarnação? Só porque ela não acredita que os espíritos podem voltar e falar conosco? Muitos dos irmãos nossos que estão aí professando um cristianismo um pouco diferente do nosso no sentido de conhecimento, nós não somos inimigos deles por isso. Simplesmente pensam diferente. O que nós fazemos é, se eu posso ajudá-lo, vou externar para ele o meu conhecimento, quem sabe se isso pode despertá-lo para a realidade do dia. Mas se ele não quiser compreender, eu não preciso brigar com ele, eu não preciso tirar ele do meu caminho como se ele fosse algo a me incomodar. Eu tenho que estar atento que na hora que ele precisar, eu devia estar lá. Então não há fronteira, nem na religião, nem na política e nem entre os países. Então Paulo dizia assim, ó, em Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Nós somos o maior país cristão do mundo e nós estamos vendo diferença no outro. Então nós estamos gerando um grande conflito desnecessário. Quem não pensa como a gente respeita, eles também têm que nos respeitar. A gente tem que ter argumento para conversar com as pessoas e solidariedade, não briga. Briga nunca levou a lugar nenhum. Até um certo tempo foi necessário quando Jesus veio ao mundo. Jesus falou, até agora era necessário esse tipo de coisa, ou seja, briga, confusão, ameaça e tudo mais. Depois que ele veio e ensinou, ele falou, isso já não é mais necessário. Por quê? Porque ele nos mostrou um outro caminho, que era exatamente o caminho da fraternidade. Depois do Bolsonaro, né, o que aconteceu? Aí, nem tem conversa mais. Nós não podemos abrir espaço para nenhuma discussão sobre nomes, né?
Porque assim, a nossa mensagem é uma mensagem de reflexão para todos nós. Todos nós devemos pensar em casa sobre nossa possibilidade, como nós devemos agir nesse momento, para que nós não caiamos em confusão, em brigas desnecessárias. Então, eu digo a vocês que tudo que vem do homem, dos homens, são problemáticos mesmo, gente. Agora, nós precisamos estar firmes na nossa fé. Nós não precisamos brigar com ninguém, não precisamos discutir com ninguém, nós precisamos ter a nossa visão de que Jesus tem que estar presente em nosso coração. E Jesus não vai nos ensinar a brigar com ninguém. As ideologias são temporárias, viram? Chegam hoje, amanhã elas passam. Só o Evangelho de Jesus continuou. Não é o primeiro conflito que a humanidade passa. Nem o Brasil, nem a humanidade. Mas a gente precisa, nesse momento, aprender a ser fraternos. Enfrentar isso com dignidade, respeito e consideração com as pessoas. Não vai ser do jeito que a gente quer, mas a gente pode dar um caminho para que todos possam refletir dentro disso. Aí ele defende a igualdade espiritual entre todos, rompendo barreiras sociais e culturais. Quando Jesus, ao responder aos seus discípulos, questionou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita a um ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas devemos observar e ajudar, fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Esse caminho da fraternidade ele é muito amplo. Existe aquele que vai precisar de roupa, vai precisar de comida, vai precisar de água. Existe aquele outro que vai precisar de uma orientação espiritual. Então não tem como dizer assim, o Renato aqui é rico, tem tudo de material, então ele não precisa da minha ajuda. Engano nosso. Todos nós precisamos do outro. E em matéria de espírito, é o que nós mais precisamos de orientação espiritual. Todos nós somos muito carentes do Evangelho de Jesus. Então nós precisamos reforçar essa nossa tendência, porque sem essas virtudes, nós não vamos conseguir fazer o mundo ficar melhor. E o importante é assim, nós não temos a pretensão de mudar o mundo, mas o espaço onde a gente está, a gente pode fazer diferente. Aí é a questão da fraternidade. O legítimo cristianismo não chegou ao século IV exatamente como em seus primeiros tempos. Todavia foi nesse período, sobretudo no concílio de Niceia, que recebeu um golpe de misericórdia. A partir de então, o decadente Império Romano passou a reconhecer a igreja oriunda desse concílio, que logo tornou-se religião oficial dos romanos. Por decisão do imperador Constantino, é obrigatória, tanto para 1/3 dos cristãos, tanto para 2/3 dos não cristãos, dos bárbaros que viviam no Império. Tudo que você força não funciona. As coisas têm que ser feitas com amor e fraternidade. Você força uma coisa e diz, é obrigado, nós não temos problema, nós temos que ter um diálogo mais amplo. Então, chega-se, Constantino oficializa o cristianismo no século IV, mas há um porém ali que vai acontecer, que vai mudar todo o curso disso. É que os poderosos da religião antiga, que era o mitraísmo, com seus sacerdotes e etc., com todos os seus conselheiros, e toda a sua mística de agir, vendo que era impossível lutar contra o inimigo, o que eles fizeram? Adaptaram ao cristianismo. Trouxe todos os seus rituais para dentro do cenário cristão. E aí mantiveram-se no poder. Os seus rituais, que inclusive tem reflexo deles até hoje. E por causa disso, surgiram várias frentes de discordância. E aí surgiu uma série de outras religiões, protestantes, etc. e tal, para combater aquele sistema antigo. E isso aí nos levou a guerras sangrentas, guerras religiosas, né? Então, por isso que a fraternidade fugiu do campo nesse sentido. O cristianismo entra em um mundo no qual nenhuma religião até então havia penetrado com tanta força. Nesses 2000 anos de dominação cristã no Ocidente, vimos uma fé caolha, aliás, uma fé sem uma fé ser diluída, corrompida, deformada e metamorfoseada em outra coisa, senão negar a essência original do Cristo. É o que nós precisamos voltar. E se nós voltarmos à essência original de Jesus, nós não vamos ter briga, nós vamos ter paciência, cooperação. Fraternidade é isso.
E é exatamente o que nós estamos precisando ter nesse instante. Atualmente, muitos religiosos se enfrentam ferozmente. São os judeus e palestinos que se matam, são os seguidores de Buda e hinduístas quem se mantém em luta milenar, são pseudo-cristãos que se aniquilam em guerras absurdas, como se a Bíblia, o Evangelho, o Bhagavad Gita e o Alcorão fossem manuais de violência e não roteiro de iluminação espiritual. Essas guerras são seculares, não é de hoje não, tá, pessoal? Judeu com palestino não é de hoje, hinduísmo e budismo não é de hoje, os próprios cristãos entre si também não é coisa de hoje. Nós estamos vivendo isso, e ali é o que a gente precisa pensar. Será que essas obras-primas que conduziram a humanidade e esses grupos até hoje era roteiro de guerra, cenário de guerra? Aí a gente precisa pensar. A defecção moral é a traição moral, viu? Essa palavra aí parece que ela dá um sentido meio esquisito, né? Mas essa palavra significa trair alguma coisa, quando você assume alguma coisa, mas não faz aquilo que você se deve fazer com ela. Mas a gente trouxe esse texto exatamente para a gente refletir sobre nós mesmos. A defecção moral da atual liderança religiosa demonstra que a moralidade pregada reverbera com melosa e hipócrita. Sem líderes religiosos honestos, as propostas religiosas afastam pessoas que sabem pensar do sentimento de religiosidade superior e dão margem a que surjam críticos vigilantes, que desnudam seus erros, esmaecendo a experiência das almas primárias para a fé legítima. Um dia eu estava no meu serviço e tem um colega, eu já aposentei, saí de lá, não estou lá mais, mas a gente estava conversando, e tinha um amigo nosso do trabalho que ele não tem os braços. Ele é vítima daquele remédio, da taladomida, né? Um remédio feito para enjoo de mulher. Acabou que ele provocou alterações genéticas, as pessoas nasceram sem braço, alguma coisa assim, deformidade. E por incrível que pareça, esse remédio hoje é muito eficiente no tratamento de hanseníase, né? Foi feito para tratar vômito, enjoo na gravidez, e hoje é usado como eficiente medicamento para o tratamento da hanseníase. E ele estava contando todo animado, que lá na igreja dele, ele vai para a cadeia, aí ele vai conversar com os presos, etc e tal. Aí uma outra irmã nossa, a gente fala assim, mas esses pastores aí é tudo ladrão. E aí ele provocou nele aquele choque, ele ficou sem poder falar. E eu falei para ela, minha irmã, é a fé dele que você tem que respeitar. Eu sei que nada aqui dá, nem da religiosidade, porque nós estamos por trás, nós somos seres humanos, nós somos sujeitos a errar. Todos nós. Mas eu não posso mexer no momento em que a pessoa começa a nascer e sustentar a sua fé. Chega um momento que ela começa a refletir por ela. A gente precisa dar, como nós estamos fazendo em a casa, que quer fazer com todo mundo, é dar um material para todo mundo amadurecer e pensar. Não é provocar nenhuma discussão, briga entre ninguém, mas é para todo mundo refletir bastante. A respeito de onde eu estiver, eu tentarei usar a fraternidade como mecanismo de relacionamento entre todos. Né? É isso que a gente precisa fazer, esse é o Evangelho de Jesus. Então, dentro desse cenário, começam as discussões, um criticar o outro, essa religião não faz nada, mas o seu pastor fez isso, mas o padre fez aquilo, mas o outro diretor da casa espírita lá fez isso. Então, não é essa a discussão. Primeiro nós vamos trazer o Evangelho para o nosso coração, aprender esse Evangelho, iluminar com ele, porque aí nós seremos o quê? Trabalhadores da seara divina. Historicamente, sabemos que Sigmund Freud colocou na berlinda antigos e violentos conceitos cristãos e afirmou seu cristianismo um movimento inútil, um infantilismo das massas. O pai da psicanálise fez das crenças meros paliativos para neuroses individuais. O materialista Karl Marx, ao reconhecer os cristãos, não o Cristo, em sua profunda indignação, afirmou que o cristianismo era o ópio do povo, ou seja, uma emanação do sistema de exploração de massa. Por que a gente traz isso? A gente precisa pensar. Quando eles pensaram dessa forma, a culpa era de quem comandava as religiões, naqueles lados de trás. A gente tem que trazer a responsabilidade para o nosso lado. Porque deixava-se em que as pessoas manipulavam a outra e manipulam até hoje em nome da religião, em nome de Deus. Como manipulam na política, manipulam na religião, manipulam em outros sentidos para tirar proveito próprio. Já fizeram um estudo aí da ciência o seguinte: nós começamos o negócio, eu e minha irmã ali.
de conversação com vocês. Enquanto está 100, 200, 300, nós estamos levando bem. Quando passa dos 500, tem até um chamamento para isso, que é o que passa acima dos 500, nós começamos a disputar o grupo como se fosse uma manada. Aí eu começo a entrar nesse entendimento, para poder dominar o grupo. É uma coisa intrínseca no ser humano. Então a gente precisa ter cuidado disso. Então eu não culpo eles de ter pensado daquela forma, em razão do que eles viram. Porque todo cristão tem a obrigação de agir como tal. E principalmente os líderes têm que agir como tal. Se eu der brecha para essa situação, eu começo a colocar em risco, não o Evangelho de Jesus, não o livro dos Espíritos, nada disso. Eu começo a colocar em risco a mim mesmo e aquelas pessoas, né, que não seguiram. A gente viu aí N casos desse jeito. Mas por quê? Falta fraternidade como via de fato. Para mim, para eles, deles para mim. Embora a Igreja Romana e as seitas protestantes reivindiquem a herança do cristianismo dos primeiros cristãos, que seguiam mais de perto os ensinamentos do Cristo, esse cristianismo puro ainda não existe há muitos séculos. O cristianismo que talvez exista em nossa sociedade é apenas residual. Precisamos retornar a isso. E o nosso desafio é esse. Não somente com a bandeira espírita, mas através do exemplo. Se perdeu mesmo ao longo desse tempo. E está se perdendo agora. Quando nós estamos tendo direito de poder colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Se não colocarmos, gente, nós não vamos progredir. Isso é elemento essencial na evolução humana. Essas virtudes, a fraternidade, é uma virtude que nós devemos atender e olhá-la e aprender a utilizá-la. Porque senão nós não nos livraremos da situação que nos encontramos. É um turbilhão que fica fazendo com que nós ficamos ali rodeando como em círculo, sem entender o que é onde nós estamos e o que nós estamos fazendo. Nós vamos serenar os espíritos. Isso não é uma disputa. Isso é solidariedade, isso é respeito. E o momento maior desafiante é esse agora. A gente aprender a respeitar o outro sem brigar. Porque o que é certo prevalece, o que não é vai desaparecer. Guardem isso aí. A fraternidade era vista como uma virtude cristã associada ao amor ao próximo. Caridade e ajuda mútua. Era praticada em comunidades religiosas e confrarias. Que grupo de pessoas como esse aqui, que se reúne, porque a doutrina é uma só. Vocês andarem em Belo Horizonte, vocês vão deparar com várias casas espíritas. Mas o grupo é diferente, porque são irmãos que se reúnem ali com um objetivo, segundo a sagrada lei de causa e efeito, para poder realizar o trabalho. Então, os que estão aqui se reuniram com esse foco e estão olhando para vocês como aqueles que, ao chegarem aqui, precisam do apoio e da ajuda deles. E é o que eles fazem. Sim, inegavelmente precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para os voos mais altos. Dentro do nosso esforço, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Então aqui, como em outras casas, o objetivo geralmente é esse, levar todo mundo à reflexão. Cada um pensa e decide por si, pois vocês têm a sua própria vida e a sua liberdade de pensar. Nós não podemos aqui criar um estigma, vocês têm que pensar dessa ou daquela maneira. Nós pegamos o livro dos Espíritos, pegamos os mensageiros, que são as 5 obras, são os anjos, né? que eu chamo de anjos. As 5 obras espíritas, que a palavra anjo significa mensageiro, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente refletir com ele. É lá que os Espíritos ensinaram. Só que o mero informante, muitas vezes até mal, não saber passar direito aquelas coisas maravilhosas, profundas que estão lá. Por isso que é importante que vocês vão lá e leiam, para vocês despertarem, né? E não ficarem conduzidos pela minha opinião, de qualquer outro. Então nós estamos aqui para instigar vocês a buscarem isso. As obras estão aí. E a gente precisa ir atrás desses anjos celestiais que se revelaram nessas 5 obras espíritas. Pentateuco. Esquecemos das pregações e ensinamentos do Cristo sobre nosso relacionamento a respeito da fé santificada no relacionamento entre nós. A fé só pode ser pautada na fraternidade, misericórdia,
passividade e brandura. O resto tudo é briga e confusão. Não tem como. Então a gente precisa compreender isso. Assim, atender nossos irmãos segundo as necessidades deles e não nas nossas necessidades. E é exatamente o que a gente fala. Se não está pensando como eu, não está aumentando o número de gente que pensa como eu, então para mim não serve, não pode ser dessa forma. É segundo a necessidade do irmão. Se ele ignora alguma coisa, eu preciso dar para ele um material para ele poder refletir. Não é? Vocês vieram aqui buscando alguma coisa e a instituição vai oferecer para vocês. Mas se ela botar uma corda no pescoço de vocês, dizer tem que ser assim, sem dar a vocês o direito de vocês falarem, expressar, não adianta. Vocês voltam para casa frustrados. Então a fraternidade consiste em, vimos lá atrás, atendimento fraterno, debruçar sobre o outro, escutar suas aflições, ver o que você pode fazer para ajudá-lo, entender que ele é meu irmão e não me é um peso. Se ele é um irmão rebelde, eu vou atender com calma e resignação. Se ele é um irmão que está aflito, vou tentar acalmá-lo. Então, assim que nós vamos fazer esse atendimento fraterno dos outros, né? As criaturas, de um modo geral, ainda têm muito da tribo, encontrando-se encarceradas nos instintos propriamente humanos, na luta das posições e das aquisições, dentro de um egoísmo quase feroz, como se guardasse consigo indefinidamente as heranças da vida animal. Precisamos romper isso. Nós ainda trabalhamos como tribos, tá? Mas a ferocidade, a falta de respeito e consideração não pode participar disso mais. Nós precisamos agora sermos fraternos. Precisamos agora disso. Nós já sabemos o caminho. Jesus definiu o caminho. Os apóstolos continuaram a obra. E os Espíritos vieram fortificar isso para nós. Os Espíritos vieram fortificar isso para nós. Ao invés de chegar os Espíritos e dizer, não é esse o caminho, etc. Tal, não. Eles apontaram, é por aqui que vocês têm que estar mesmo. Fraternidade, o amor, o respeito. Vão lá nas leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos. Toda essa discussão que vocês estão vendo aqui hoje em dia está lá. Kardec, como se tivesse uma previsão mundial, e eu acredito que sim, fez todos os questionamentos dos Espíritos em todos os momentos, em todas as leis, sobre sexualidade, vida social, riqueza, pobreza, miséria, tudo está lá. E ele mostrou tudo como tem que ser, os Espíritos responderam para ele, sem exceção, tudo aquilo que ele perguntou. Todavia, é preciso recordar que, após a eclosão desses entusiasmos, há sempre o gosto amargo da inutilidade no íntimo dos espíritos desiludidos da precária hegemonia do mundo. Instante esse em que a alma experimenta a dilatação de suas tendências profundas para o mais alto. Nessa hora, a fraternidade conquista uma nova expressão no íntimo da criatura, a fim de que o espírito possa alcançar o grande voo para os mais gloriosos destinos. Que eu acho que se meu irmão está indo para o buraco, eu não tenho que ir com ele. Nesse momento, se a gente entra no conflito, nós estamos indo junto para o buraco. Porque não está na lei que nós devemos brigar e fazer guerra. Então nós podemos recuar e falar, opa, eu não posso ir por esse caminho. Tem que pensar. Eu falo, eu ajo, mas eu não posso considerar que por uma série de coisas eu devo permanecer e ir por esse caminho. O que ele diz ali é exatamente isso. A gente entra, guerreia, tá? Vencedor ou perdedor, como esses fatos não são reais e verdadeiros para a alma, nós ficaremos frustrados daqui a pouco. E aí é onde nós debruçamos sobre nós mesmos, começamos a lamentar. Perdi um tempo danado, provocando tentando fazer uma coisa de maneira errada. Deveria agir de forma mais coerente, de forma mais fraterna, como o Evangelho me ensina. A fraternidade não pode manifestar-se sem abnegação. É cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida e com toda a cooperação verdadeira. O personalismo não pode substituir, salientando que quem coopera cede sempre coisa de si mesmo, dando testemunho de abnegação, sem o qual a fraternidade não se manifesta no mundo de modo algum. Está lá na página do Consolador. Abnegar é abro mão dos meus interesses para beneficiar o outro que está mais necessitado do que eu. É porque a gente não gosta mesmo, né? Você vai no hospital, começa a ajudar alguém, começa a te xingar muito, fala, quer saber de uma coisa? Vai para lá, já está ferrado aí mesmo, já não é à toa, isso não presta.
já vi as pessoas fazerem isso. Tá vendo? Tá lá, não, isso aqui não presta, não. Misericórdia. Eu tenho muito que aprender. Muito que aprender. Né? Então, todos nós temos muito que aprender. E esses momentos são os momentos oportunos para a gente colocar em prática aquilo que o Evangelho revelou, sabe? Se nós perdemos esse passeio, nós não vamos conseguir chegar onde queríamos, que é progredir, para nos libertar de todo esse sistema que a gente está vendo aqui, nos aprisiona no corpo e nas ideias terrenas. Precisamos ir para o campo das ideias espirituais. As escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. Umas dispõem de institutos avançados sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí as concepções espirituais não se desenvolvem, acanhadas que ficam nos moldes tirantes dos dogmas obsoletos. Trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento de pão efêmero, que as pessoas abriam brecha para trabalhar com os abrigos e creches, e ali eram ferrenhas, achando que para você demover um espírito de alguma coisa, você precisa fazer ele sofrer. Ou eu ofereço só o pão e é o suficiente. Estou matando a fome. Estou te dando o que comer, um lugar onde você dormir, tá bom pra caramba. Não é por aí. Nós precisamos ir mais além do que isso. Tá? Isso é importante. Mas nós precisamos ir mais além. É aquilo que foi falado lá atrás. Iluminar a mente da pessoa. Pedro falou sobre isso. Porque senão o espírito fica na obscuridade. E ele vai repetir o erro de novo e não vai sair da situação que ele se encontra. E nós temos que tirar as pessoas disso, não deixá-las lá, permanentemente. Outros possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações, distribuindo valores educativos para a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Então, nós somos muito apegados ao radicalismo do texto, sem avaliar a essência dele. Quando eu avalio a essência, eu estou avaliando onde isso vai me conduzir, por que eu devo ser assim, qual o resultado que vai vir para mim. Leibniz, que foi um grande filósofo alemão, ele diz uma coisa chamada razão suficiente. Eu coloco aqui que é interessante o texto dele. Ele diz assim: nada acontece sem que não tenha uma causa. Já havia nos dito lá atrás Jesus que nenhuma árvore caía que nenhuma folha caía da árvore sem que o pai não soubesse disso, que tudo está estabelecido por todos os leis. Então ele vem e fortifica isso. Interessante o estudo dele, dizendo que tudo tem uma causa por acontecer. E nós não estamos aqui sem que haja uma causa para isso. A questão é que nós não estamos conseguindo identificar essa causa e precisamos buscá-la, para a gente entender como nós devemos agir e nos comportar, para que não sejamos vítimas de nós mesmos, venhamos a repetir o mesmo erro e caímos aí em uma situação desastrosa de sofrimento e angústia. Nós estamos aqui para sermos felizes, mas a felicidade não se compra. A felicidade não se consegue somente através da instituição do corpo. Ela vai muito mais além do que isso. Para ela, nós precisamos edificar em nós toda a virtude e sabedoria. E a sabedoria é algo que está à disposição de todo mundo, principalmente nos dias de hoje, como a virtude também é algo que a gente precisa aprender a lidar com ela. As nossas emoções e sentimentos precisam ser controlados, e não nos controlar. Porque senão nós não temos fraternidade com o outro, nós não conseguimos enxergar o outro. Sabe por que nós odiamos a pessoa? Não é porque ela é mais feia, não é porque isso, não é porque aquilo. É que ela tem algo que eu não gosto. Não pensa como eu. Quando um ladrão sai para poder obter qualquer coisa ilicitamente na rua, ele não sai para matar especificamente aquela pessoa. Ele sai atrás do objetivo dele, que é conseguir aquilo. Quem atravessar o caminho será vítima. E aí entra Leibniz dizendo assim: se eu atravessei o caminho dele é por alguma razão. E eu não sei explicar qual, mas alguma coisa me levou lá. Porque se a lei divina, se o universo não tivesse uma funcionalidade objetiva sendo trabalhada por uma força controladora e disciplinar, nós estaríamos perdidos. E a fraternidade é um elemento que nós precisamos usar a nosso favor. Porque só com ela que a gente consegue enxergar o outro, só com ela que a gente consegue criar uma verdadeira sociedade
que pode melhorar todos os níveis que a gente está assistindo por aí. Todos os níveis de angústia e sofrimento que a gente vê. Então nós precisamos pensar que é assim que nós vamos conseguir extravasar e atravessar esse mecanismo, né? Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos nos primórdios da obra cristã. Não faltam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Preceptores são professores, mestres, que ensinavam algumas coisas. Então, o que o Emmanuel destaca é assim, ó, até Roma, naquela época, já dava o que comer, o que vestir. Começou assim, com Constantino, já começou a estabelecer. Antes até, eles levavam os povos para que os povos ficassem mais tranquilos, porque eles não tinham outra coisa para oferecer, para as grandes arenas de briga e conflito, né? Então ali, o povo se unia ao ver um irmão matar o outro. Dava pão, dava vinho, e o povo ficava tranquilo. Então lá já se fazia esse tipo de coisa, lá já se dava comida, lá já se dava roupa. Então nós precisamos hoje, além disso, não ir além, né? Que até isso é muito fácil de dar hoje, mas precisamos fornecer mais. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do Espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, que eu já falei para vocês. O venerando rabino, cujo intelecto desenvolvido encontrou o mestre. Então Pedro foi além, porque lá na sociedade daquela época havia os desvalidos mesmo. Crianças órfãs eram separadas da sociedade porque ninguém as queria. As pessoas com algumas enfermidades contagiosas ninguém queria. Os idosos que não tinham família também eram jogados para lá como se fosse um amontoado de lixo. A diferença dos cristãos naquele dia começa assim. Foram para lá e começaram a tratar da ferida, dos leprosos, a ser o pai e a mãe daqueles meninos, daquelas crianças abandonadas, daqueles velhos que estavam ali caídos pelas ruas, porque não tinham força de ir lá buscar aquele pão que era distribuído. Porque eu estou distribuindo, mas você vem aqui. Se não puder vir, não adianta. Se é criança, idoso, doente, os leprosos então jamais podiam ir lá, né, junto. Então a fraternidade, que é olhar o outro como irmão, com os apóstolos, começa a diferenciar nesse aspecto. Foi ali que Pedro e os demais começam então a trabalhar com aquele grupo de corpos que ninguém queria. Mas por trás de todo o corpo há o quê? Hein, gente? Ligado a todo o corpo tem o quê? O Espírito. Tem uma alma lá, precisando e gritando de socorro. Então, fraternidade é isso. É ver essas pessoas, porque Jesus nos manda perdoar até os inimigos. Porque senão eu me vinculo com ele. O perdão que eu dou a ele é bom para mim. Não, meu coração se prende a ele com as ideias dele, eu fico ansioso, doido para acontecer uma coisa de ruim com ele. E se eu penso e ajo dessa forma, eu estou me aprisionando a ele. Mesmo que eu não faça, mas eu desejei, alimentei as forças que podem fazer com que isso ocorra. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados. Os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente, e ofereciam lições do substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo. Os Espíritos nos atiraram aí, disseram, sem fraternidade não há como chegar a lugar nenhum. Porque na fraternidade nós refletimos o amor, a caridade. Eu sei que gostar de quem não gosta de mim ou pensa diferente de mim é muito complicado. Nós temos uma resistência enorme para isso, porque nós somos aquelas tribos ainda fechadas, com aqueles sentimentos animalizados.
Mas só se o meu irmão está mais animalizado que eu, não devo entrar em sintonia com ele. Porque ele fica pior para mim, fica pior para ele. Aos poucos, se a gente pedir a Deus, vai nos orientando e nós vamos achando o caminho de desbravar essa selvageria toda que está acontecendo, em prece. Coisa que a gente não faz, mas é a questão da fraternidade. Eu não vou orar para o meu inimigo, não vou orar para quem pensa diferente de mim. Quero que ele se exploda por lá. Está errado. Porque eu estou alimentando o ódio, estou alimentando a briga e a discussão. Então nós precisamos fazer uma corrente nesse sentido. Nós todos começarmos a fazer uma corrente nesse sentido, as coisas começam a achar o caminho. Porque nós vamos pedir para intervir a favor do bem geral, não é só de uma ala, os espíritos protetores, os espíritos amigos. Cultivar a fraternidade requer uma mudança de mentalidade e de comportamento. É preciso desenvolver a empatia, a compaixão e a solidariedade em nossas relações diárias. Pequenos gestos de gentileza, respeito e generosidade podem fazer a diferença e contribuir para a construção de um mundo mais fraterno. Além disso, é importante promover a educação para a fraternidade, ensinando às crianças e aos jovens a importância do cuidado com o próximo e o respeito às suas diferenças. Isso começa em casa. Vem aqui para a reunião de evangelização infantil. Já começa desde pequeno, porque se não aprender desde pequeno, depois de velho, fica igual nós, aqueles burros empacados, difícil de compreender isso. A fraternidade é um valor essencial para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva. Ser fraterno é agir com amor, respeito e solidariedade em todas as nossas relações, sejam elas familiares, sociais, profissionais ou religiosas. Cultivar a fraternidade requer esforço e dedicação, mas os benefícios são imensuráveis. Ao promover a fraternidade, contribuímos para a construção de um mundo melhor para todos. Então nós precisamos mudar essa nossa cabeça nesse sentido. E finalizando, o Emmanuel fala assim: a igualdade absoluta é impossível no mundo, dado a heterogeneidade das tendências, sentimentos e posições evolutivas no círculo da individualidade. A fraternidade, porém, é a lei de assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo progresso no planeta seria praticamente impossível. Então, nós não temos que pensar em igualdade geral para todos, isso é impossível. Cada um tem o seu posicionamento, cada um dá o seu grau de evolução. Mas a fraternidade era extremamente importante. Esse é o maior desafio para nós. Esse atendimento fraterno. Vocês recebem aqui ao chegar dessa instituição, são atendidos de forma igual. Ninguém questionou que vocês, qual o time de futebol que vocês torcem, qual o partido que vocês são, se vocês já vão na igreja católica ou na protestante. Ninguém perguntou isso. Ninguém perguntou se vocês é branco, se vocês são gays, se vocês são negros. Não importa. O que importa é atendê-los naquilo que vocês precisam ser atendidos. Fraternidade e atendimento fraterno é isso. É o que as instituições têm que fazer. E o mais importante de tudo é esclarecer todo mundo acerca da nossa responsabilidade e do nosso compromisso perante a vida. Não tenham medo do desafio. Ponham fé de que esse é o momento exato para que a gente faça essa aplicação. Todos nós juntos, se unirmos em oração e prece, nós encontraremos o caminho certo para sair dessa situação e voltarmos a um país de paz, de amor e reconhecimento dos direitos dos outros. Obrigada, Renato. Deus te abençoe. Faz a prece de sempre. Pois não. Gostaria muito, nesse instante, de agradecer a fraternidade espírita que nos atendeu nesse momento, nos dando a oportunidade de estarmos aqui com vocês. César Augusto, abençoado trabalhador da Seara Divina, proteja e nos ilumine. Ajude-nos a levar para casa o Evangelho de Jesus em nosso coração e, mais ainda, que nós possamos aplicar esse Evangelho no nosso dia a dia. Que sejamos aquele equilíbrio em nossa família, onde houver desunião, que nós devemos ali a paz e a segurança e a certeza de que nós possamos nos unir e fazermos melhor. A nossa fé, amigo, está exatamente em todos vós que aí se encontram no mundo dos espíritos, trabalhando incessantemente para estabelecer a cordialidade, a fraternidade e o amor aqui na Terra. E nós precisamos desse incentivo para que possamos ter a capacidade de aprender a perdoar e de enxergar no meu próximo, que é a criatura divina, colocada ao meu lado
para que eu possa ajudá-lo e ele igualmente me ajudar. Que ao voltarmos para casa, possamos levar essa sensação, possamos levar o alívio de que nós precisamos trabalhar e empenharmos muito para fazermos atendimento fraterno em nossos corações, em nossos familiares, em nossos vizinhos, em todos aqueles que depararmos com ele em nossos caminhos. Que Jesus nos ilumine, nos acompanhe agora e sempre, que assim seja.